Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem 4 novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. É com essa inspiração que começamos o nosso Conversa Coach de hoje. Estamos trazendo uma matéria especial da Unimed Teresina, comemorando o Dia do Médico com a sua tradicional corrida e reunindo milhares de pessoas. E para falar sobre gestão nas empresas, vamos conversar com a especialista em recursos humanos, Lucélia Vaz. E ainda a conversa com o escritor e empreendedor Marcos Linhares, que nos trará dicas de como empreender melhor. Você fica comigo, o Conversa Coach está no ar. Um oferecimento Unimed Teresina e RR Contas. A corrida de rua da Unimed Teresina é uma das maiores do estado. A competição foi criada para comemorar o Dia do Médico e também incentivar a prática esportiva e a adoção de hábitos saudáveis. Nós estamos em mais uma edição da Corrida da Unimed, um evento tradicional de saúde aqui no estado do Piauí, após 2 anos em que nós infelizmente não tivemos o evento por conta da pandemia, da Covid-19. Estamos aqui retornando com essa missão da Unimed, de cuidar da vida das pessoas, promover qualidade de vida, cuidar da saúde, sem dúvida nenhuma promover um evento de atividade física como esse. É uma das principais formas que a Unimed tem de trazer essa mensagem de qualidade de vida, de atividade física, alimentação saudável, melhorar o estilo de vida, para que nós possamos não só cuidar das doenças, como também promover a saúde de forma geral. Essa é a grande missão da Unimed, que é realmente cuidar da vida das pessoas. Bom, é com imensa satisfação que nós estamos hoje aqui retornando à Corrida Unimed Teresina. Depois de 2 anos parados por conta da pandemia, tivemos mais de 1.000 inscritos nessa edição 2022. Esse evento é um evento que nós fazemos para comemorar o Dia do Médico, mas também é um evento que é um presente para a cidade de Teresina e o estado do Piauí, onde nós temos aqui a ação de promoção à saúde, de prevenção de doenças, enfim, um estímulo aos bons hábitos para que todos pratiquem a atividade física. O evento cresceu e agora não só os profissionais de saúde participam da corrida, mas toda a população que entende a necessidade e a importância de uma vida saudável. Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem 4 novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. Uma empresa consegue crescer mesmo sem o compromisso de seus colaboradores? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a especialista em recursos humanos, Lucélia Vaz. Tudo bem, Lucélia? Tudo bem. Eu acredito que ela vai passar por uma série de dificuldades e ela pode até não ganhar, mas ela vai deixar de perder muito. E a tendência é que essa empresa venha um dia a se questionar sobre a sua existência, sobre o seu papel social, sobre o seu papel em meio aos negócios, à lucratividade. Então, é bem difícil se manter, como foi até o cenário atual,
se manter sem o investimento na área de gestão de pessoas. E quando se fala em gestão de pessoas, Lucélia, quais são as maiores dores para se engajar time, funcionários, que você consegue ver hoje como especialista de recursos humanos? Existe uma necessidade que as empresas entendam em que área dos recursos humanos elas precisam investir, focar. E ainda existe muito que se conhecer a respeito de onde a gente deve focar na área de recursos humanos. Por exemplo, eu preciso conhecer os recursos que a administração, através da gestão de pessoas, me dá, para que eu possa posicionar o meu negócio, para que eu possa saber se o meu trabalho deve ser com foco nas minhas lideranças, né, ou na minha base de colaboradores. Tudo isso é feito através do diagnóstico, do relatório diagnóstico, que a gente, ao ter acesso às empresas, a gente procura dar toda essa fundamentação para que a empresa entenda realmente onde investir, se torne viável o investimento e se torne crescimento tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Célia, quando você fala diagnóstico, vem na minha cabeça, acho que todo mundo está assistindo a gente, é o início ali, o princípio. Então, Sim. seria mapear os perfis adequados para cada cargo. É isso? Aliás, você também é analista de perfil comportamental na tua formação, não é isso? Sim, sim. Então, é um dos trabalhos que a gente faz dentro da área de diagnóstico, que, na verdade, são os levantamentos iniciais. Do que eu preciso fazer, né, para que a minha empresa realmente se desenvolva e para valer a pena o meu investimento na área de gestão de pessoas, né? Então, a gente pode começar mapeando, por exemplo, os perfis comportamentais, visto que isso contribui muito para que as pessoas estejam atuando dentro da sua real área de aptidão, dentro de onde elas têm o melhor para contribuir. E a empresa, dessa forma, pode ter o melhor de cada um. Verdade, talento certo no lugar certo. No lugar certo. Lucélia, só para a gente conhecer um pouco mais sobre a Lucélia Vaz, ela é especialista em RH, segurança ocupacional, analista de perfil comportamental e é coach também, Isso. inclusive palestrante de um tema do Paulo Vieira. Isso, eu também sou palestrante autorizada do livro Decifre e Influencie Pessoas. Eu fiz a minha formação em analista de perfil comportamental na Febracis. Tá, e eu te pergunto, o que essas formações, essas abordagens que você incrementa no seu currículo, como que elas podem ajudar no dia a dia, na lida ali de treinar, engajar, efetivar melhores resultados? Isso, o que é que a gente percebe? Que muitas vezes quando a gente chega para fazer um trabalho numa empresa, às vezes a própria gestão está precisando de alguma orientação a respeito do seu perfil comportamental, dos seus propósitos, né, de como elas podem explorar o seu melhor como pessoa mesmo e depois como identidade jurídica, né, que é onde a gente entra já mapeando o time de colaboradores, já fazendo toda a parte de encaixes, né? Eu também costumo falar no meu relatório diagnóstico a fundamentação legal de alguns requisitos, até por tratar de segurança e saúde ocupacional. E existe muita coisa que hoje algumas empresas fazem a título de cumprir legislação, né? Mas é algo que a gente pode estar associando ao quadro e fazendo que as pessoas entendam que é para o bem-estar de todos, né? Para o crescimento e o bem-estar de todos. Lucélia, se a gente puder falar sobre os pilares da gestão de pessoas, você puder passar por esses pilares para a gente compreender? Eu acredito que começa com a captação, né? É uma área em que as empresas têm que investir até mais. Eu vejo que um bom recrutamento e seleção, a gente trabalha hoje com muitos mapeamentos de perfil comportamental logo na contratação. E logo após isso a gente trabalha em engenharia de cargos, né? E dentro da engenharia de cargos a gente consegue descobrir o que realmente aquela pessoa tem para oferecer dentro do que o cargo precisa e o que ainda é o gap que eu preciso melhorar, né? Então, eu costumo dizer, começar pela retenção. Na parte de cuidado e desenvolvimento com as pessoas, um pilar fundamental é o treinamento e desenvolvimento, né? Onde a gente possa estar agregando valor ao treinamento técnico e desenvolvendo as pessoas, né? Porque as pessoas não são só mais um ativo na empresa, tem toda a parte de conhecimento, de capital intelectual e que os processos de demissão eles sejam gerados, acompanhados. E para isso a gente tem as ferramentas de avaliação contínua. A gente pode fazer avaliação tanto do clima empresarial, né, das perspectivas do colaborador com relação à empresa, quanto aplicar as ferramentas de avaliação de desempenho, que é onde a empresa mede o seu colaborador e também, né, tem uma máxima de Peter Drucker que diz que o que não é medido não pode ser melhorado. Então a gente segue essa linha de que eu preciso medir, que eu preciso melhorar, que eu preciso ter empatia e que eu preciso saber receber a crítica
ainda mais assim quando ela vem com caráter construtivo, né? Porque essa questão da crítica construtiva envolve o feedback, que é uma ferramenta que a gente precisa melhorar bastante nas organizações. Feedback não é simplesmente eu dizer para você e você aceitar ou querer melhorar ou não. Feedback é uma construção, é uma troca contínua. Eu estou dando e estou recebendo informação. É uma oportunidade, né? Uma oportunidade de, às vezes, o líder ter aquele momento com o liderado e dali até surgir novas ideias, novos comportamentos, por que não, né? Sim, sim. É bem rico esse momento e ele deve ser bem explorado e estruturado dentro das empresas. Por quê? Porque é como você falou, é uma troca. Ele é um momento em que eu dou e recebo. Ele é um dos momentos que eu acredito, dentro de toda essa experiência com organizações, é um dos mais ricos, porque a gente vai receber orientações ali que algumas vezes a gente não recebeu nunca na vida inteira da gente. Alguém preocupado com o nosso crescimento, alguém preocupado com o nosso desenvolvimento, né? Então isso é fantástico, é fundamental que as empresas invistam em lideranças que saibam dar o feedback, explorar o feedback, porque ela vai crescer, assim, é inevitável. E, aliás, mover o funcionário, né, o profissional ali para ação, para que... Então, aqui, nesse mover para ação, eu pergunto para você, os líderes têm que saber motivar seus times, é isso que você quer dizer? Sim, os líderes têm que se preparar, eles têm que saber motivar seus times, eles têm que entender que isso é uma troca, que eles não estão ali somente para dar, nem só para orientar, que quando eles estão realmente na posição genuína de contribuição, né, em uma das minhas formações, eu aprendi essa expressão, posição genuína de contribuição, eles vão tanto crescer, né, quanto proporcionar o crescimento das pessoas, vão encontrar a sua missão, vão encontrar o fundamento pelo qual eles estão ali, né, e a organização, ela com certeza vai respirar novos ares, um ar de inovação, um ar de aprendizado, né, e todos vão ganhar com isso, inclusive a sociedade. As pessoas vão se sentir atraídas por empresas que fazem esse tipo de investimento. A gente está caminhando aí para que as empresas adotem cada vez mais a metodologia ESG. Era isso que eu ia entrar. Porque eu ia até, inclusive, desculpar interromper a sua fala, perguntar para você, eu sou leitor de uma revista famosa de RH, e eu pergunto para você, o RH mudou, está muito moderno, ou está bem focado, né, na abordagem ESG, ecologicamente, né, socialmente e governamentalmente, né? Mas está bem focado nisso por modernidade ou por necessidade? Eu acredito que hoje se entendeu a necessidade. Eu costumo dizer que as ferramentas que a gente tem hoje para que as empresas alavanquem, elas não são nem recentes. Algumas ferramentas datam de 60, de 40, só que hoje a gente vê uma necessidade maior de aplicá-las, né? E nesse contexto a gente vem incrementando o nosso desempenho diário, como chamar essa metodologia, por exemplo, hoje, de metodologia ESG, que Sim. nada mais é do que... Eu tive o grande prazer de trabalhar numa empresa em que já há 17 anos a gente fazia isso, cuidava da parte sustentável, financeiramente, se programava para as ações, trabalhava com gestão orçamentária. Então, hoje as empresas veem isso, teve um impulso nos 2 últimos anos, mas é fundamental que as empresas procurem que seus profissionais de RH sejam realmente a porta para o que há de novo, para o que há de mais seguro, no sentido de a atuação das empresas e elas possam realmente viver o seu propósito. Olha, é muita boa informação e aliás, eu quero entrevistar aqui, conversar com mais profissionais de RH, tá? Estamos aqui super abertos. Você, além de profissional de RH, você é administradora, não é isso? Sim. E também faz parte do Conselho Regional de Administração. Qual é o teu papel no CRA? Isso. Hoje no CRA eu ocupo o cargo de presidente da Comissão Setorial Permanente de Gestão de Pessoas. A gente está geralmente dando suporte a esses eventos em que a gente precisa passar informação, onde tem público tanto empresariado, quanto estudantes, né, quanto administradores. E a gente tem procurado munir esse público de informações a respeito do funcionamento, da sobrevivência das empresas e de melhoria contínua, claro. Lucélia, eu gostaria que se você pudesse nos dar uma dica sobre como melhorar o ambiente interno da organização, se você puder falar isso para o meu público, eu vou ficar muito feliz. Pela minha experiência, pelo que eu tenho vivido a respeito da área de gestão de pessoas em si, um bom relatório diagnóstico e uma boa interação com a gestão, porque a gente de RH que entra para fazer uma empresa alavancar, uma empresa crescer,
a gente precisa primeiro entender o que essa organização tem de propósito. E para que ela saiba o seu propósito, para que ela saiba a sua missão, eles têm que se conhecer, né? Eles têm que saber seus potenciais, saber seus pontos a melhorar. Isso é fundamental. Geralmente, quando a gente não tem esse trabalho de base, a gente pode dar muitas sugestões e a gente é menos assertivo. Então, acredito que para ser mais assertivo, a gente precisa se conhecer e a organização precisa começar com esse diagnóstico, que eu considero um raio-x da organização e que eu considero que realmente vai dar um norte para que as ações sejam melhor investidas e mais assertivas. Amiga, muito contributiva a sua participação. Muito obrigado, espero que volte, tá? Eu que agradeço. Um abraço a todos os telespectadores. Tá, obrigado. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta rapidinho. Solucionar é resolver, é transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo RR Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina, Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado, realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomás Tágera 1081 Jockey, RR Contas, a parceria certa para você e sua empresa. Para a nossa conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber professor, doutor, pós-doutor e um cara que é louco por inovação, o cara do choque, você conhece? Senhoras e senhores, com vocês, Marcos Linhares. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, cara. Prazerzão estar sendo recebido por você aqui nesse super programa. De onde que nasceu esse inconformismo de construir o choque, por exemplo? Cara, Alencar, assim, é uma mistura de acontecimentos que culminaram numa metodologia. Então, antes de tudo, o livro, ele traz uma metodologia que, inclusive, foi premiada como a melhor técnica de ensino de empreendedorismo do Brasil. Que maravilha. E isso, logicamente, me abriu muitas portas, inclusive a porta de editar um livro em uma das maiores editoras da América Latina, que é a Saraiva, né, pelo selo Bem Virá. E o choque ele começa num misto de mercado e academia, até porque a minha vida toda foi assim, uma mistura do que eu faço no mercado e de como eu ensino isso na academia. E como eu sou professor de empreendedorismo há mais de 22 anos, eu costumo dizer que eu, como professor de empreendedorismo, ou eu viveria algo no mercado para ensinar para os meus alunos, ou então eu estaria ensinando empreendedorismo como se eu quisesse ensinar a dirigir pelo YouTube. Ou seja, eu seria muito teórico, então eu precisaria sentir o mercado, sofrer com o mercado, ter vitórias no mercado, para poder mostrar para o meu aluno, ao longo desses mais de 22 anos, que empreender não é para amadores. Então você tem que estar muito disposto a pagar por muitos preços para você empreender. E o choque ele nasce nessa mistura, eu tentando gerenciar o negócio, querendo talvez ali não vou dizer uma receita de bolo, mas um passo a passo. Uma ferramenta, muito bem, que pudesse me dizer o seguinte, cara, começa por aqui, envereda por ali, termina ali. E olha que interessante, uma vez em conversa com um empresário, e ele chegou para mim e falou assim, eu preciso dar um choque de gestão na minha empresa. Aí aquilo ficou talvez no meu subconsciente, choque de gestão. Logo em seguida, enquanto eu estava no mercado, eu entrei num mestrado. E aí, sabe o que eu fui estudar em 2006, no meu mestrado? Eu queria provar que empreendedorismo era comportamental. Era aquilo que eu queria defender. Que empreendedorismo não era apenas você abrir um CNPJ. Não adiantaria você abrir um CNPJ e querer tratar aquilo como empreender. Na verdade, você estaria sendo um empresário. O empresário é o cara que administra um modelo de negócio, um CNPJ. E o empreendedor não. Ele pode, inclusive, ser empreendedor sem CNPJ, porque o comportamento dele está dessa forma. Agora, olha que loucura que eu fiz. Para fazer o meu mestrado, eu queria entender como as pessoas poderiam ter comportamento empreendedor em locais que não contribuíam para isso. E aí eu fui estudar detentos em presídios de segurança máxima e fui estudar esquizofrênicos em clínicas de tratamento de esquizofrenia. Só para deixar claro, o cara empreendendo dentro da penitenciária? Eu vou te explicar como. O primeiro detento que eu fui entrevistar, o cara falou assim para mim, olha, professor, nós já tentamos empreender fuga aqui. É o empreendimento.
É empreendedorismo. Ele achou uma oportunidade, tomou uma iniciativa. E eu disse, cara, estou em casa. Era isso que eu queria provar. Que o empreendedor, na verdade, ele é qualquer sujeito que mesmo nas piores condições, não existe uma condição pior do que você estar retido da sua liberdade, né? Pelo menos física, mas mental, ele está ali com a cabeça cheia de ideias, nem que seja uma ideia imoral e ilegal. Isso. Né? Mas é uma ideação. Mas é uma ideação. O que eu queria mostrar era esse comportamento. Então, da mesma maneira que eu estudei como os presidiários que participam de programas de ressocialização tinham a mentalidade que aquilo poderia ser uma oportunidade dele mudar de vida, isso aí pode ser empreender, como empreendedores, empresários também, eu fiz um paralelo. E por que eu fui estudar os esquizofrênicos em manicômios? Em clínicas, vamos dizer assim, né? Porque hoje quase não usa essa palavra. Porque é o seguinte, a esquizofrenia ela é a síndrome do pensamento duplicado, ou do pensamento múltiplo. Isso quer dizer o quê? Um comportamento que ele é resultante, eu não sou nenhum técnico nisso, eu posso até estar cometendo algum deslize. Com todos especialistas, mas a gente está falando pela visão de empreendedorismo. Isso. E também com todo respeito às famílias que têm pessoas esquizofrênicas, né? Que não é uma doença fácil, que atinge 2% dos brasileiros hoje. É muita gente. É muita gente. Mas ele é um pensamento em que o cérebro trabalha numa condição de extrema aceleração e talvez de um uso de inteligência absurdo. Por quê? Porque ele consegue gerar um processo de alucinação muito forte. Então, o esquizofrênico, ele consegue enxergar coisas que outros não conseguem enxergar. Existe um procedimento muito comum na clínica que trata de esquizofrênico, que é a validação do que ele está vendo. É como se ele chegasse o seguinte, Alencar, me diz uma coisa, existe um livro aqui na minha frente? Aí você me confirma, sim, Marcos, existe. Aí eu falo, então tá tranquilo. Isso, se eu for um esquizofrênico. Então, se eu chegar, Alencar, tem um livro aqui na minha frente? Aí vocês, Marcos, não tem. Então, o esquizofrênico, ele passa por esse processo de validação da realidade para saber o que é alucinação e o que não é, o que é você realidade. Você está levando ao teste. Exatamente. Por que eu fui buscar isso? Porque eu costumo dizer que de empreendedor e louco todo mundo tem um pouco. É isso. Isso na visão comportamental, isso é um comportamento de empreendedor. Enxergar aquilo que muitas pessoas não conseguem enxergar. E eu queria entender se existia algum parâmetro cerebral para isso, baseado nessa síndrome que é a esquizofrenia. Essa ideia de que o empreendedor enxerga realmente coisas que outros não enxergam, por exemplo, olha, Alencar, se a gente colocar uma franquia da marca tal na cidade, aí você pode dizer, não, cara, isso não dá certo. Cara, mas eu estou enxergando, isso vai dar certo. Assim, é uma percepção, uma sensibilidade e uma intuição que perpassa qualquer método. Por isso que alguns especialistas falam de obstinação, sabe? Existe inclusive um estudo que trata disso, ou seja, como é que pessoas no mundo inteiro tiveram sucesso com negócios extraordinários que são escaláveis no mundo inteiro, mas não passaram por método, nem faculdade. Isso é chamado de effectuation. Existe uma autora desse método, que ela é indiana, se chama Sara Sarasvati. Ela conseguiu ir bem a fundo para provar o seguinte, o empreendedorismo é comportamental e não exige determinadas técnicas para que você enxergue ou tenha intuição ou crie negócio a partir do seu parâmetro de sensibilidade. Então, por isso que a gente pensa o seguinte... É obsessão mesmo. Aí você imagina quantos grandes empreendedores brasileiros que mal têm o ensino médio e são grandes empreendedores brasileiros. E o cara é obcecado no que faz, e faz com maestria, porque ele aprendeu todos os detalhes. E outra coisa, você tem um acrônimo aqui, isso. O CHOQUE. Fala pra gente o que significa o acrônimo. Aí, vamos lá. Quando eu escutei choque de gestão e vi esquizofrênicos fazendo tratamento de choque na época, que ainda era permitido, hoje não é mais, me veio esse nome que estava muito presente na minha cabeça. Então eu como metódico que sou, pensei, o meu passo a passo, como empreendedor, como consultor, como professor, pode ser um passo a passo com base numa sigla, que quer dizer C de conhecimento, H de habilidade, O de operacionalidade, Q de quanti-qualidade, U de uniformidade e E de efetividade. Metódico, e aí metodicidade pura. Ou seja, e é um formato cíclico que diz o seguinte, conheça o mercado, primeiro, C de conhecimento. Ah, Marcos, mas você quer dizer que eu só posso empreender num mercado em que eu já faço parte? Ou seja,
eu sou médico e só posso empreender abrindo uma clínica? Não, você é médico e pode empreender abrindo uma clínica, abrindo um restaurante, assim como eu não sou médico e posso abrir uma clínica e colocar médicos para trabalhar. O que importa é eu conhecer o mercado. Eu costumo dizer que você tem que ser um insider e um outsider. Insider por quê? Esteja por dentro do mercado, estude. Mas seja um outsider por quê? Não se limite àquele estudo, saia da casinha, né? Saia do seu negócio, saia do seu escritório, vai para a rua, conheça o mercado. Aí depois você passa a ter habilidades de relacionamento. Já que eu conheço o mercado, com quem que eu tenho que me relacionar? Quem é meu fornecedor, quem é meu cliente, quem é meu parceiro? Então, que habilidade é que eu tenho que ter para me aproximar de quem vai me trazer uma curva de aprendizagem melhor na hora que eu vou montar meu negócio? Perfeitamente. Aí depois que eu defino isso, eu vou operacionalizar, eu vou desenhar. E aí eu trago isso mesmo no sentido de uma metodologia ativa. Bora desenhar. Qual vai ser meu passo a passo? Aí você tem o C, o H e o O. O Q talvez seja uma parte complicada, porque o Q é de quanti-qualidade, é a parte de investimento. Se tem uma coisa que a gente tem que entender, é de investimento para montar um negócio. Então, esses recursos, os recursos que eu tenho à minha disposição, qual o recurso que vai me render, qual o recurso que vai me prender, qual o recurso que vai fazer minha empresa ser criada e que tipo de recurso vai fazer minha empresa ser destruída. Então, eu tenho que ter uma apreciação do que eu chamo de quanti-qualidade, ou seja, quanto eu vou precisar para ter o mínimo de qualidade possível. O é o de uniformidade. Uniformidade de quê? Eu trouxe para cá uma seleção de metodologias que trabalham com estratégia. Então você tem o Lean Startup, a estratégia do Oceano Azul. E aí eu criei uma uniformização dos processos de criação de estratégia. E por fim a efetividade, que é o seguinte, é a entrega do valor. É aquilo que o cliente vê. É o porquê que eu vou a um determinado restaurante. É pelo preço? É pelo ar-condicionado? É pelo atendimento? Cada um de nós vai ter um valor que a gente vai perceber. E esse valor ele vem gerado pela motivação. E como motivação você sabe muito bem que é interno, né? Eu posso receber estímulos externos, mas o que me motiva a consumir na tua empresa é aquilo que eu percebo de valor. Tem um autor chamado Clayton Christensen, que ele fala o seguinte num livro chamado Competindo contra a Sorte. Ele fala assim, as empresas definirem o perfil do seu cliente é muito fácil. Agora, definir o motivo pelo qual ele consome é difícil. Perfil eu atendo tantos por cento do público feminino, masculino, criança, classe A, B, C. Agora, o motivo. Perfil é interno, né? O motivo é o todo. Exato. Olha, se a gente tivesse com o público aqui, eu tenho certeza que todo mundo ia falar, como eu estou sentindo aqui. Cara, você tem que voltar mais aqui no Conversa. Tá bom, tranquilo. As portas estão abertas de já, tá, Marcos? Tá certo. Eu vou ter que encerrar a conversa aqui porque a gente está com o tempo estourado, mas eu queria pedir a você que está nos assistindo que conheça um pouco mais desse grande escritor piauiense, desse cara, está aparecendo nas redes sociais aqui do Marcos, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente fechar essa conversa. Bom, a minha mensagem é a mensagem de empreendedor para empreendedor, né? Se você tiver que estar do lado, se você tiver que estar num mercado em que você precisa estar do lado da solução ou do problema, esteja do lado do problema. Procure onde estão os problemas. Porque você está no mercado cheio de soluções, você está no mercado que é um oceano vermelho. Agora, se você estiver no mercado em que você consegue mapear problemas, entender os problemas das pessoas, as necessidades das pessoas e o motivo pelo qual elas podem pagar por um produto ou serviço, você entra com a solução do problema. E está no mercado de oportunidades. Mas mapeie os problemas. Então, meu recado é esse, se você quer empreender, se você quer apostar em negócios inovadores, procure mercados que tenham problemas, estude os problemas, entenda os problemas, entenda as pessoas e crie soluções para esses problemas. Que isso não é uma receita de sucesso, mas é um caminho que a gente tem visto que cada vez mais tem dado certo e os empreendedores de sucesso talvez confirmem isso, mesmo que não tenham passado por nenhum tipo de faculdade e que a faculdade seja a vida, o insight e o comportamento. Nós, empreendedores, a gente aprende sim a enxergar coisas que os outros não enxergam, porque quando a gente se depara com um problema, a gente não reclama. A gente vai para cima e procurar uma solução. Muito obrigado. Então, Caio, eu que te agradeço demais pela oportunidade. Valeu. Pessoal, eu queria pedir que vocês continuem acompanhando o nosso conteúdo no nosso Instagram, @ConversaCoach, e também no nosso canal do YouTube. Assim que termina o programa aqui, você pode assistir lá, Conversa Coach, tudo junto. Vamos ficando por aqui e até o próximo domingo. Tchau!
Um oferecimento Unimed Teresina e RR Contas.